Glória a Deus. Vamos dar início, irmão, nesse momento, a lição de número 13, 13ª lição, é a última lição desse trimestre. E nós queremos já convidá-los, para a próxima semana, nós darmos então início a uma nova lição, um novo trimestre, e você pode estar acompanhando conosco aí. E hoje nós estamos aqui com uma visita ilustre, o nosso amigo, pastor, e nesse momento a gente vai estar dando a oportunidade para ele estar se apresentando, e logo em seguida, então, a gente vai estar entrando na lição. A paz do Senhor a todos que estão ligados aí na nossa live da EBD Inovadora. Eu sou o pastor André Pacheco, estou ali à frente do trabalho ali da Ajax 2, fazemos parte da coordenação Bengui 2, pastor Renato, e muito honrado de estar aqui nessa noite para compartilhar juntos aqui um conhecimento da palavra do Senhor através das lições da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a cada um de vocês, certo que serão alimentados pela palavra de Deus e tudo que nós vamos falar aqui hoje. Então vamos lá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, como nós já falamos, nós já comentamos, nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Templo Monte Sião, pastoreado por mim, pastor Paulo Neves, e hoje nós estamos aqui com o pastor Evandro, pastor Luzenildo e pastor André, como já se apresentou aí. Então hoje é um grupo de pastores que estaremos juntos aí, pastor André? Sim. Para estarmos meditando nessa lição. Nós vamos ter aí um tempo de 30 minutos para nós comentarmos aí a lição, e em seguida a gente vai bater um papo com o pastor, conversar um pouco sobre os rumos da IBD, sobre a Escola Bíblica Dominical, e aí nós estaremos aí compartilhando algumas informações e orientações com os nossos irmãos. Então vamos lá, nós vamos começar aí essa última lição desse trimestre, e o assunto é Gênesis. Nós vamos estar vendo aí um resumo do capítulo 41 ao capítulo 50, e o assunto José, o governador do Egito. A gente está finalizando então aí, já vimos aí a trajetória de José, e agora a gente vai estar vendo aí José, o governador do Egito. Quem estiver nos acompanhando, irmão, nós tivemos aqui uma dificuldade aqui no nosso equipamento, então quem puder estar compartilhando aí o link, compartilhe o link da nossa live no nosso grupo lá do WhatsApp, que nós estamos aqui com um problema aqui no nosso computador, tá bom? Então vamos lá, o texto áureo da nossa lição nos diz assim: agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, 5. Verdade prática: Deus está trabalhando mesmo quando não fazemos a menor ideia do que Ele está fazendo. Aí a gente já começa aqui com algo muito importante, pastor André e pastores aqui presentes, que é a confiança que nós devemos ter em Deus, não é? Porque existem situações na nossa vida que nós não conseguimos compreender, situações adversas, situações difíceis, nós não temos a menor ideia do rumo que vai ser levar a nossa vida, né? Mas é nesse momento que nós precisamos confiar em Deus, porque nesse momento que nós não entendemos, não fazemos ideia do que está acontecendo, mas Deus está no controle de tudo e está trabalhando em nosso favor. Então, isso é muito importante. O nosso primeiro ponto, a gente vai tratar sobre esse momento especial, esse momento importante na vida de José, que foi quando ele se torna governador do Egito, aquela nação poderosa. Então, é isso que nós estaremos aqui tratando nesse primeiro ponto. José torna-se governador. Olha, todos gostamos dessa parte da vida de José, mas ela é resultado do que veio antes. Os anos de humilhação produziram nele o caráter e as condições necessárias para que não se afogasse ludibriado pelo poder.
Então todo o sofrimento, toda a trajetória de José, tudo que ele passou, preparou ele para esse momento, né? Para que o poder não subisse a cabeça. Então a gente precisa entender isso, que antes da bênção tem a tribulação, antes da vitória tem a guerra, tem a batalha, né? Então tudo aquilo que José passou foi uma preparação para ele, para que esse poder não viesse aí subir para a cabeça dele, tá certo? Primeiro item, os sonhos de Faraó, capítulo 41, verso 16, que diz assim: respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então, meus irmãos, 2 anos haviam já se passado, né, de quando José interpreta o sonho lá daqueles 2 servos de Faraó, que um voltaria a servir Faraó e o outro seria executado. Já fazia 2 anos, né, ele havia esquecido, mas Deus não havia esquecido de José. O que Deus faz? Ele age novamente, né, nessa situação, ele age em favor de José, e aí Faraó tem um sonho onde todos os sábios, os sábios ali do Egito não puderam dar interpretação, né, para Faraó. E aí é justamente quando Deus dá a oportunidade para a entrada de José, né, pastor? É quando ele vai entrar. E era um sonho difícil, pastor, porque não tinha, só era imagens, símbolos, né? Símbolos, era difícil alguém interpretar ela, só Deus mesmo. Com certeza, então era só simbologia, né? Mas aí Deus ele estava falando, né, através daquilo, e esse sonho que é dado para Faraó, que ninguém consegue entender, era justamente porque Deus já estava agindo para que José agora ele saísse ali do cárcere, né, e tivesse essa oportunidade. E é importante a gente entender isso, algo que é muito importante aqui, que Hebreus fala, pastor Ivandro, que antigamente Deus ele falava, né, através dos profetas, através de sonho, Deus se revelava, e hoje Deus tem falado através de Jesus Cristo, através da sua palavra. Então, apesar de Deus continuar falando, né, através de sonho, revelação, mas nós precisamos entender que o que deve ser priorizado não são os sonhos, não são as revelações, mas sim a maior revelação, que é a palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa deixa de valorizar a palavra de Deus pela experiência de alguém, pela vida de oração de alguém, ou pelo um sonho, ou uma revelação, e acaba deixando a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Não desprezar a revelação, não desprezar aquilo que Deus pode falar, assim, ainda hoje, de formas diferentes, né, para o seu povo, mas a prioridade hoje, a maior revelação é a palavra de Deus, né? Então aquele sonho que Faraó teve, ninguém conseguiu, porque era justamente a porta, a entrada por onde José iria passar, era Deus novamente agindo ali naquela situação em favor de José, e hoje em favor do seu povo, né? E aí a gente finaliza esse primeiro item, nós vamos para o segundo, que é ele agora governador do Egito. José, olha que coisa emocionante, José, ele sai da prisão, sai da masmorra, sai daquele lugar escuro, de tristeza, de dor, e agora começa uma nova história para José, começa uma nova vida, né? Porque ele interpreta, e aí ele sai da masmorra do cárcere para governar o mais poderoso império que existia. Como isso seria possível? A não ser pela mão de Deus. Então, humanamente falando, e a nossa visão humana, seria impossível um escravo se tornar governador, né? Agora, claro, se não contar com a ação de Deus, porque para Deus tudo é possível, né? Então José agora, ele vai se tornar governador daquela terra, daquele reino, né? Aquela nação poderosa, e vai se tornar o governador, ele vai mandar em tudo ali, né? Só não no trono, mas ele vai ter toda a autoridade, ele vai ter toda a autonomia dada pelo próprio Faraó. Olha só, José já fora aprovado e chegara o tempo de Deus usá-lo de outra maneira. Aquele que havia sido fiel na escassez será fiel na abundância. Sua lealdade às pessoas e sua fidelidade ao Deus dos seus pais o talharam para esse momento. Então, olha só,
toda aquela trajetória que nós havíamos falado, né, que José tinha passado, toda a dor, todo o sofrimento, mesmo sem ele saber, era justamente o momento que Deus estava talhando, né? O comentarista diz aqui que Deus estava talhando ele, preparando para aquele momento, né? Um momento muito especial, aonde ele agora vai se tornar o líder daquela nação. Então, nós precisamos entender que toda bênção, todo favor, todo milagre de Deus tem um tempo, pastor. Nós somos muito, queremos as coisas com muita rapidez, né? Queremos para hoje, às vezes não temos paciência. E aí, nós analisando, pastores, a trajetória de José, a gente vê que Deus estava no controle, mas levou um tempo para que ele fosse moldado, talhado, preparado para aquele momento, né? Então, olha, toda a lealdade que ele apresentou no decorrer da sua vida, a fidelidade a Deus e todo o sofrimento que ele passou, estava dando uma capacidade para ele, estava preparando ele, né? Ele se tornando maduro, para que então ele pudesse assumir uma outra posição que Deus estava preparando. Às vezes nós não conseguimos compreender o trabalhar de Deus, mas a gente precisa confiar em Deus e manter a nossa retidão, a nossa fidelidade a Deus e esperar o tempo certo, né? Porque às vezes o tempo de Deus para a nossa vida, ele é diferente, né? Existem pessoas aqui, vou dar o exemplo aqui de uma irmã, que ela orou pela salvação do marido dela, 30 anos, né? 30 e alguns anos. Mais de 30 anos, mas Deus cumpriu, Deus salvou, e hoje ela serve a Deus, juntamente com seu esposo, são alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu orei 21 anos pela minha mãe. Olha só. 21 anos e hoje Deus me deu a graça de batizar ela nas águas, né, e está servindo a Deus lá na igreja comigo. Olha só, glória a Deus. Então tudo tem um tempo e a gente precisa entender isso. E nesse processo a gente não pode estar murmurando, a gente não pode se desviar, se desesperar. A gente tem que ser como José. Ele foi escravo, mas preservou a sua fidelidade a Deus. Ele sofreu, foi traído, foi humilhado, mas ele se manteve firme. E aí quando chegou o tempo de Deus, nada pôde atrapalhar, né? E que dele receber ali o seu milagre, a sua bênção. Então fica aí para a gente estar passando para os alunos, né, que esse tempo de preparação é importante. Às vezes nós não estamos ainda preparados para receber uma posição maior, uma posição mais elevada, e a gente precisa esperar o tempo de Deus. E aí a gente vai para o terceiro tópico, que é a esposa e filhos no Egito. Então José, ele perseverou e foi abençoado ali, apesar de estar numa terra estrangeira, num lugar distante, longe da família, mas a bênção de Deus era com ele. E aí, olha só, ele teve 2 filhos, né? Manassés e Efraim, e aí é interessante porque ele dá o nome, né, a esses filhos. E o primeiro, ele coloca aqui que ele diz da seguinte maneira: por que ele colocou esse nome Manassés, né? Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Então, tudo aquilo que ele via passado, tudo aquilo que ele via sofrido, ele está agradecendo a Deus e dizendo: olha, eu consegui superar, eu passei, eu venci, né? Ficou para trás aquele sofrimento. Agora é uma nova vida. Deus me deu uma esposa, Deus me deu esse filho. E o segundo filho, o nome quer dizer, o nome do segundo mostra como Deus pode usar todas as circunstâncias, mesmo as piores, Deus pode usar para o nosso crescimento e maturidade. Então, olha, que coisa importante, né? Que coisa maravilhosa. Deus me fez crescer. Então ele coloca no primeiro: Deus me fez esquecer, né? Ou seja, superar, vencer tudo. E no segundo, Deus me fez crescer. Então tudo aquilo que ele havia passado tinha sido útil para ele. Ele tinha crescido, ele tinha amadurecido.
né? Então, é interessante aqui de ver como Deus ele é maravilhoso, e ele, através da fidelidade de José, do compromisso de José com Deus, toda ferida é cicatrizada. Todo mal que ele passou, ele esquece, ele supera, ele vence, ele amadureceu com a crise, com a dificuldade. Então, foi algo realmente maravilhoso, né? Na vida de José, uma história de superação. E aqui a gente finaliza então o primeiro ponto, e aí, se os pastores quiserem fazer alguma colocação, essa é a oportunidade, senão a gente vai estar aí passando já para o segundo ponto da nossa lição. Aqui só a importância do nome, né? Todo o sofrimento que ele passou, ele deu o nome dos filhos para que ele sempre lembrasse. O primeiro, que Deus fez ele esquecer, então ele esqueceu de tudo que ele passou. O segundo, que ele vai sempre lembrar que Deus fez ele crescer, aonde ele havia padecido, onde parecia, pastor Paulo, que ia ser uma grande tragédia a vida de José no Egito. Mas Deus trabalhando, como o senhor colocou aí, a importância da fidelidade e da esperança em Deus. E José tinha tudo isso. Tanto que quando os filhos dele nasceu, ainda antes da fome, ainda antes do problema, ele disse, não, esse aqui vai ser o Deus fez eu esquecer. E esse aqui vai ser o Deus que me fez crescer, né? Então, é a importância do nome do filho. É igual o nome que Deus deu para o Isaac. Porque a Sara sorriu, ela riu, então vai ser Isaac, é o riso dela, um riso de ironia, um riso de que não acreditava. Então ela vai lembrar sempre de Isaac, porque ela achava que ela não poderia ter. Então são a esperança em Deus que nós não podemos deixar nunca. Glória a Deus. Então esse é importante, né, nós entendermos isso, e a gente vai passar já para o segundo ponto, pastor Evandro aí, ministrando aí os nossos corações. Pastor Evandro. Bom, o segundo ponto fala sobre o perdão, né, que José liberou seus irmãos. José perdoa seus irmãos. A gente vai encontrar aí essa parte da história de José lá entre os capítulos 42, verso 23, até o capítulo 45, verso 8. E é interessante esse ponto, ele tem 3 subpontos, onde o comentarista fala sobre fome e confrontação, fala sobre a revelação e reconciliação, e fala sobre a teologia da providência. Os anos de fome, os anos de fartura se passaram, né? E começou os 7 anos de fome. 2 anos depois que os anos de fome começaram, os irmãos de José acabaram descendo ao Egito, por ordem de Jacó, seu pai, para que eles fossem atrás de mantimento. E aqui o capítulo 42, verso 23, lá no primeiro subponto, fala sobre fome e confrontação. A palavra de Deus diz assim: eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Eles começaram a falar no idioma deles, original, o idioma provavelmente aramaico, hebraico, e havia um intérprete entre eles. Eles não faziam a menor ideia que era José que estava ali. E foi uma viagem longa, o comentarista fala aqui que foram mais ou menos 400 quilômetros, uma viagem perigosa. E José já está há 22 anos ali. E José já conheceu provavelmente o idioma egípcio, e havia ali um intérprete, por isso os irmãos de José não reconheceram e não imaginavam que José entendia tudo o que eles falavam, né? Eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava usando um intérprete. O que é interessante nesse ponto aqui é que eles passam a se lembrar do que fizeram a José, quando José acusa eles de espionagem, né? Eles estão espionando para ver a parte frágil da terra e coisas desse tipo. Então, eles começam a ligar essa situação em que eles estão enfrentando ali ao que fizeram com o irmão deles, com José. É interessante lá o verso 21 de Gênesis 42, que ele diz assim, então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta
angústia. E aí a gente entra na segunda parte desse primeiro subponto, que fala da confrontação. Eles têm esse momento da fome, um momento em que eles expressam essa culpa pelo que eles fizeram com um irmão deles. Eles ligam ali essa situação que eles estão enfrentando, de fome, de serem acusados de espionagem, ao que fizeram com o irmão deles ali. E é interessante que eles fazem isso na frente de José, porque eles passam a falar sobre aquilo ali, e José entende. Eles não imaginam que é José e nem que eles estavam entendendo o que eles estavam falando ali. A gente percebe, irmãos, aqui uma mudança no caráter desses homens, né? Eles eram assassinos, eram mentirosos, criavam, foram capazes de vender o próprio irmão, foram capazes de enganar o próprio pai. Só que esses 22 anos, né, que José está no Egito e que eles estão vivendo a vida deles ali em Canaã, demonstra que houve uma mudança no caráter, uma mudança na personalidade dessas pessoas. E eles ligam isso ao que haviam feito com seu irmão. Aqui o último ponto, o comentarista diz assim, os versos 21 a 23 mostram como a lembrança que fizeram a José atormentava mesmo decorrido tanto tempo. Aí essa sentença aqui que o comentarista faz, ninguém foge de uma consciência culpada, né? Consciência culpada, mas a gente percebe esse reconhecimento da culpa. É importante para a gente, né? A gente extrai disso aí, para a nossa vida cristã, esse reconhecimento dos nossos erros, das nossas imperfeições, como um primeiro sinal para que a gente possa receber as bênçãos de Deus para as nossas vidas. A gente percebe que quanto mais a gente reconhece o quanto a gente é falho, o quanto a gente é pecador, a nossa depravação, mais a gente se aproxima daquilo que a Bíblia chama de santificação. A gente pode observar isso na vida do apóstolo Paulo, né? Tem um momento da vida dele que ele diz que ele é o menor dos apóstolos, né? Evandro, só um detalhe aqui, Evandro, pastores, é que esse sentimento de culpa, durante todos esses anos, estava castigando eles. Isso. Então, como você colocou, apesar deles reconhecerem que tinham feito o mal, que tinham errado com o irmão, né, depois de todo esse tempo, mas a pessoa não consegue, pastores, essa é a minha visão, se livrar dessa consciência pesada dessa culpa, sem haver uma reconciliação ou um pedido de perdão. Exatamente. E o que é mais triste, que pode ser que tenha, né, nas nossas igrejas, na nossa EBD, pessoas que estão carregando essa culpa por alguma ofensa, alguma pendência de anos, não é? E às vezes até reconheceu, mas aí não é suficiente para se livrar desse sentimento. Precisa da reconciliação. Precisa reconciliar e pedir o perdão para que a ferida seja sarada. É verdade. Então, a gente vê, por exemplo, olhando para o Novo Testamento, Paulo dizendo que ele é o menor dos apóstolos, o mínimo dos santos, o principal dos pecadores. E se a gente for olhar essas expressões que Paulo usou, sempre foram em momentos na vida dele, seguindo na comunhão dele com Deus. Quanto mais ele tinha reconhecimento de quem ele era, mais ele vamos dizer assim, se depreciava como ser humano, só que mais ele se aproximava de Deus pelo reconhecimento das suas falhas. A gente pode ver também o exemplo do publicano, né? Na parábola que Jesus contou, o publicano desceu justificado, mas ele batia no peito e dizia que era para Deus ter misericórdia dele, porque ele era pecador. A gente vê o próprio ladrão na cruz, dizendo, né, para o outro, olha, a gente não fez, esse aqui é justo, ele não fez nada, nós merecemos, estamos recebendo pelo que a gente fez, né? Então a gente percebe, quando chega esse momento da vida do ser humano, de confrontação de quem ele é, ele deve aproveitar esse momento para reconhecer os seus erros e pedir perdão ao Senhor, né, pastor? Exatamente. Dentro daquilo que está sendo proposto aqui, essa questão da liberação do perdão é muito importante. É uma passagem que o Senhor Jesus Cristo ele falou que a pessoa que guarda esse ressentimento, ele é comparado como uma pessoa que é torturada, ele chama de verdugo, né? Isso. Que é um tipo de tortura que
que é uma opressão interna, a pessoa fica aprisionada psicologicamente, enquanto, pastores, ele não libera o perdão, ele fica com aquele ressentimento, aquele aprisionamento, e há uma grande necessidade dele liberar o perdão, e isso, em muitas pessoas, a gente vê de um modo geral, ele provoca até mesmo doenças, e doenças que ela pode se tornar uma doença patológica, como câncer e outros tipos de doença, e de uma forma psicológica também, a pessoa pode trazer um grande transtorno na sua mente, por essa falta de liberação de perdão. A gente vê que foi 22 anos, mas que durante esse período eles foram tratados, mas mesmo assim precisava desse, e Deus ele sempre prepara o ambiente para as ocasiões oportunas, aonde nós teremos as oportunidades para que nós tenhamos êxito naquilo e tenhamos a paz verdadeira, não é isso? Obrigado, meu. É verdade. Então, esse primeiro subponto fala aqui do momento histórico, que era um momento de fome, né, e que levou os irmãos dele, de José, a essa confrontação contra eles mesmos. Os professores podem usar esse primeiro subponto para trazer essa reflexão aos alunos, para que eles possam fazer essa análise de si mesmo, como pessoa, como crente, como filho, como pai, como mãe, como uma pessoa da sociedade. É importante trazer essa reflexão. Evandro, e não esquecer que o tempo não apaga o pecado, a culpa, né? Porque às vezes a gente faz isso, pastores. Eu brigo com a minha esposa, aí eu reconheço que errei, mas eu não vou consertar e pedir perdão. O que eu faço? Eu deixo passar uma semana, um mês, aí eu vou me chegando, né? E não pede perdão. Às vezes eu me levanto contra o meu líder, e aí o correto é a gente chegar e acertar a situação. Verdade. Mas não, o que a gente faz? Não, deixa passar aí um tempo, né? Vai levando, né? Vai levando. Acha que o tempo vai sarar as feridas e vai resolver o problema, e não resolve. Na lição passada a gente viu que às vezes o tempo até piora, né? Então, no segundo subponto, a gente vai falar sobre revelação e reconciliação. O capítulo 45, verso 3 diz assim: E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Aí o comentarista fala aqui que após um jogo esquisito de gato e rato, José se dá a conhecer a seus irmãos. Ele primeiro manda colocar, né, o dinheiro no saco, manda fechar, e depois ele fica com Simeão preso aqui, manda eles voltarem para sua terra, mas trazer o filho mais novo de Jacó. Quando eles voltam, que vem Benjamim, ele coloca o copo dele de prata, né, que ele diz que ele revela as coisas ali por aquele copo e manda embora de novo, depois traz. E aí Judá, né, demonstrando mais uma vez que houve uma transformação, uma mudança, se coloca no lugar de ficar ali de refém, porque ele queria ficar somente com Benjamim. Estava fazendo um teste, né? Aqui o comentarista diz que numa leitura precipitada, podemos concluir que José agiu mal ou que foi cruel com seus irmãos. Mas, na verdade, irmãos, como o próprio comentarista diz assim, que ele fez uma leitura para testar, na verdade, seus irmãos, né? Que Deus conduziria de modo soberano e misterioso tudo aquele enredo. Ele sabia que Deus estava conduzindo aquilo ali. Ele sabia pelo motivo pelo qual ele estava no Egito. Mas ele precisava ver quem eram seus irmãos a partir daquele momento. 22 anos depois, ele precisava ver se os irmãos continuavam agindo daquela mesma forma ou se haviam mudado. Aí o comentarista diz aqui, no final: para isso, seus irmãos precisavam estar verdadeiramente arrependidos. E aí ele vê que os irmãos estavam realmente, verdadeiramente arrependidos, quando Judá, né? Ele já tinha ouvido o diálogo deles e agora Judá se coloca: não, o meu pai vai morrer. Se a gente chegar lá sem esse rapaz, o meu pai vai morrer. Então deixa eu ficar aqui, eu vou ficar aqui, libera o meu irmão. Então ele vê uma mudança e aí há a reconciliação, né? Porque a Bíblia diz que eles se abraçam, choram, os irmãos em princípio não entendem nada, mas depois ele se dá a conhecer os seus irmãos e há a reconciliação, há o momento de perdão. E aí a gente lembra da reconciliação de Jacó e de Esaú também. Foram dois irmãos que estavam em litígio e se reconciliaram.
E aí a gente não pode deixar de olhar para o Novo Testamento e ver o ser humano se reconciliando com Deus através de Jesus, né? A Bíblia diz que nós éramos inimigos, né, de Deus. Romanos fala isso, capítulo 5, verso 10, diz que nós éramos inimigos de Deus e que esse estado de ser inimigo fazia com que houvesse uma inimizade entre o homem e Deus. Efésios 2,16. E aí o que é que acontece? A reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então não tem como a gente não aplicar o que aconteceu há milhares de anos atrás, numa família lá no Oriente Médio, para a nossa vida. Trazer para a gente que nós éramos inimigos e Deus nos reconciliou através de Jesus. Isso aí pode ser explorado também. Os professores podem trazer isso, falar. É claro, infelizmente o nosso tempo às vezes é curto na classe, mas seria bom se pudesse fazer essa ponte aí, aproveitando aí o tópico, né, o subponto, revelação e reconciliação, ver até porque José é um tipo de Cristo, né? Então essa reconciliação da família, a gente poder trazer um pouco para essas verdades espirituais, essas bênçãos eternas da reconciliação do homem com o seu Deus, tá? Então, o último subponto, a gente vai falar sobre a teologia da providência, capítulo 45, verso 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Interessante, isso aqui é um ponto muito importante, fala da providência de Deus, né? O comentarista diz aqui que providência não é o mesmo que fatalismo ou determinismo. E é interessante que é um ponto que os professores podem pedir para os seus alunos explorar essas correntes filosóficas, né? Determinismo, fatalismo, falar sobre a providência de Deus. E o comentarista diz aqui o seguinte: a teologia da providência é a compreensão que todas as coisas estão sob a direção e a autoridade do Deus Todo-Poderoso e nada, absolutamente nada acontece fora do seu governo, sem que isso anule a responsabilidade humana ou absolva o malfeitor da sua culpa. Até mesmo a maldade pode ser usada soberanamente por um Deus, sem que com isso ele esteja aprovando ou inocentando os culpados. Isso aqui dá até seminário, né? Como a gente teve sábado passado aqui. Dá até seminário, porque às vezes a gente quer explicar a soberania de Deus e a doutrina da providência, olhando sempre por essa situação de explicar os momentos ruins da vida, né? Por que uma criancinha sai de casa para a escola e pega uma bala de fuzil na cabeça? Às vezes a gente quer explicar somente coisas ruins, usando o conceito da providência de Deus, mas a gente pode olhar por esses momentos também aqui importantes. Por exemplo, a nação de Israel, ela foi sustentada num período de fome difícil por causa de um momento difícil na vida de José, mas que trouxe a solução e sustentou a sua família, o seu povo, o povo de quem viria Jesus segundo a carne. Então a gente vê o agir de Deus diretamente na história do homem. E como ele diz aqui, que é interessante isso, como é que pode que Deus ele não gera o mal, ele não cria o mal, mas ele acaba usando essa condição do homem ser mau, de ser perverso, para que os seus desígnios venham a acontecer na face da terra. Isso é interessantíssimo. E a gente pode abrir lá no Salmo 76, do verso 7 até o 10, que o salmista diz assim, é interessante que o salmista diz, ele diz assim, ó: Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista, uma vez que te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar todos os mansos da terra, certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. O restante da cólera tu restringirás. Deus usa até para os seus desígnios virem a acontecer, até mesmo a maldade do homem, sem que o próprio Deus seja responsável por isso, e não inocentando o ser humano pelas suas maldades. Então seria muito interessante
Se os professores pudessem se aprofundar um pouquinho mais aqui e pedir até para os alunos para que façam uma pesquisa, para que procurem buscar algo de uma forma mais aprofundada. Infelizmente, a gente tem pouco tempo para debater muita coisa profunda e muito interessante, né? E assim a gente encerra esse segundo ponto que fala sobre José perdoar os seus irmãos. E aí a gente passa para o terceiro ponto. Antes de nós passarmos aqui para o pastor André, que é pastor lá da Jax 2, aqui do nosso distrito, Bengui 2, nós queremos só mandar um abraço aqui para os nossos irmãos que sempre estão conosco, sempre estão nos acompanhando, né, participando. O nosso querido amigo Oswaldo Costa, né, ele coloca aqui que José foi um exemplo de superação, um homem usado por Deus, né, e é um exemplo mesmo de superação. E aí a irmã Sidnilza, que sempre está conosco aqui, hoje ela não pôde estar, mas ela está ligadinha lá, acompanhando, dizendo que o áudio está bom, a aula está muito boa, e dando boa noite aí a todos os pastores, né, que estão participando, pastora Rosa nos acompanhando, está conosco a irmã Rejane Ribeiro, né, está ligada conosco, a irmã Odineia Silva, glória a Deus, boa noite meus pastores, boa noite irmã, Deus abençoe. E está também conosco o irmão Ápio Favacho, já esteve aqui conosco, né, participando da nossa live, ministrando juntamente também. Pastor Valdinei, que é o nosso coordenador do distrito, ele está conosco aqui e está ligado também. E os nossos irmãos estão aí dando a paz do Senhor, mandando um abraço. Aí o Oswaldo Costa, né? Verdadeiramente temos que reconhecer nossa insignificância para sermos aproximados de Deus, glória a Deus. Aí o irmão Ap Favacho aqui, estamos aqui ligados, muito bom e edificante esses ensinamentos, parabéns a essa maravilhosa coordenação, glória a Deus, muito obrigado. Irmã Sidnilza Pinto, Teologia da Providência, que explicação, nota 10 aí, parabenizando pastor Evandro, né, pela excelente exposição aí desse ponto, desse tópico da nossa lição. A irmã Odileia Silva, parabéns pastor Evandro, 10, glória a Deus. Então nós irmãos estão ligadinhos, e aí vamos já caminhando para o final, e vamos ver aí então, terceiro ponto, continue aí ligado, comentando, compartilhando, e agora vamos passar aqui para o pastor André, né, ele vai estar pegando aí esse terceiro ponto da nossa lição. Pastor André, com o senhor. Amém, glória a Deus. Terceiro ponto vem nos falar dos últimos dias de Jacó e de José, né, no Egito. Tem 3 subtópicos: Jacó no Egito, a generosidade de José e morrendo na esperança. Aqui na introdução aqui desse primeiro tópico, diz assim: através de José, Deus salvou a nação de Israel e abençoou o Egito. Posteriormente, ele levantaria outro maior do que José, sem pecado, para salvar o mundo da condenação. Deus, ele fez todo esse trabalho através de José, fez com que a sua família o desprezasse, fez com que os seus irmãos o vendessem, fez com que o seu pai ficasse sem saber o paradeiro dele, para que ele trouxesse o povo, a família dele, para o Egito, para primeiro se cumprir a palavra que ele disse lá para Abraão, que a terra era dele, da descendência dele. Porém, eles iam ficar 400 anos longe dessa terra, 400 anos distante dessa terra, e se cumpriu quando José trouxe o pai dele e os irmãos para o Egito, para que eles passassem 400 anos presos ali, numa nação que Deus ainda disse: mas esta nação eu a vingarei por tudo aquilo que fizeram com vocês. Então, o projeto de Deus para a nossa vida, ele começa de modos que a gente não compreende, né?
A gente não entende o que Deus quer fazer, como nós vimos nos tópicos anteriores. E Deus, ele traz para nós a compreensão quando as coisas vão acontecendo. Elas vão acontecendo paulativamente, gradualmente. E aqui ele diz que após José ele levantaria um outro, agora sem pecado, agora sem nenhum erro, agora sem nenhuma falha, que salvaria não só os judeus, não só os hebreus, mas salvaria o mundo inteiro, que foi Jesus Cristo que foi levantado. Mas precisou que Deus fizesse tudo isso, né? E aí nós vemos aqui quando Jacó veio para o Egito, precisou que Deus falasse com Jacó. Você vê que todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus precisa falar para nós primeiramente. Deus precisa falar. Olha que no verso 46, no capítulo 46, verso 3, diz assim, ó: então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Deus mostrando que ele deveria descer para o Egito. Deus garante a Jacó que ele poderia seguir confiadamente para o Egito. A vida de Jacó, praticamente a vida dele toda foi em Canaã, né? Ele criou os filhos, tudo foi ali gerado, e de repente ele vai ter que sair daquele lugar. Só Deus mesmo para fazer ele sair, né? A gente vê isso na vida de José, o pai de Jesus, quando ele está ali em Nazaré, quieto, tranquilo, mas o Herodes queria matar. Então Deus envia o anjo e diz, olha, vai para o Egito, porque Herodes vai procurar matar você, vai procurar matar o Filho de Deus. Então desce para o Egito, fica lá um tempo, até eu dizer novamente para te voltar. Então Deus, ele dá a ordem, e nós temos que estar atentos a essas ordens. Já pensou se Jacó resolve não ir? Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, porque eu fui criado aqui, o meu sustento está aqui, apesar da terra estar com toda essa fome aí, mas vai passar, porque ele confiava em Deus, né? Mas Deus se revela para ele e diz, desce para o Egito. Olha só, nesse último parágrafo aqui diz assim, ó: a história de José, diferente do que dizem os neopentecostais, não é uma alegoria de como podemos ficar ricos depois de experimentar a pobreza. Estava em jogo um propósito muito maior do que a própria vida de José. O objetivo divino, ao levá-lo ao Egito, era através dele preservar a família eleita, na qual veria o Messias. Então não era para José ficar rico, não era para a família dele ficar rica, mas era para que viesse o Messias, para eles passarem por todo esse período de tormenta, essa agoniação toda, esses 22 anos deles ali maquinados, sendo culpados, porque só eles, os 11, os 10, sabiam o que eles fizeram com José. Só eles sabiam. Então imagine a tormenta desses homens até eles chegarem no Egito e se depararem com toda aquela situação. Então, esse primeiro tópico aqui é a vontade de Deus em cima de Jacó. Que nós estejamos na vontade de Deus. Ouça o que Deus fala com você. Ouça o que Deus diz para você. Quando Deus diz para você ir, vá. Quando Deus diz para você ficar, fica. Não, espere naquilo que Deus vai falar para você. Jacó esperou, e quando Deus deu o sinal, ele foi para o Egito, né? E é importante a gente frisar para os nossos alunos a questão de aprender. Na verdade, a história de José, desde do princípio, é uma escola de aprendizado, né? E ele vai ganhando experiência gradativamente, como muito bem colocou o nosso pastor André aqui. Muitas das vezes a gente dá uma ênfase muito grande. Eu lembro que no capítulo 4 de Filipenses, versículo 10 em diante, Paulo ele vai dizer que ele aprendeu a contentar-se em qualquer circunstância da sua vida. Ele tinha aprendido a passar necessidade, a ter fartura, também passar escassez. Daí
o versículo 13, que é bastante enfatizado dentro de um parâmetro, a gente diz assim, neopentecostal: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então as pessoas muitas das vezes isolam versículo para formalizar a sua doutrina, a sua teologia, no que está bem enfatizado aqui. Mas o foco na vida de José era exatamente essa glorificação do nome de Deus. Esquecem lá, foi igual o primeiro tópico que o pastor Paulo comentou aqui, que todo mundo gosta de ver o José já governador, né? Mas esquece do que ele passou para ele chegar a ser governador, né? Foi vendido, foi para... Tem que passar por muita coisa para você alcançar o seu objetivo. A generosidade de José. Aqui, pastor Paulo e pastores, o que me chamou a atenção foi o medo dos irmãos dele. Porque assim, eles viram assim: agora o meu pai morreu, né? José já havia reconciliado com eles, José já havia se mostrado para eles, já havia se revelado para eles, e aí Jacó vem e morre. Aí os irmãos, ainda carregando a culpa, né? Ainda com medo do que eles fizeram anteriormente, eles disseram: pronto, agora que ele só não fez nada porque o nosso pai estava vivo, né? Agora que o nosso pai morreu, ele vai nos castigar, ele vai, né, fazer alguma coisa contra nós. E aí José vem e diz lá no capítulo 50, verso 21, não temas, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Imagine o peso que saiu do coração desses irmãos, hein? E pastor, isso daí volta àquilo que eu tinha falado para o Evandro, que às vezes a pessoa, ela tem dificuldade de se perdoar. Carrega com ela leva culpa. Olha, existem muitos crentes hoje que vivem esse dilema da vida que teve no passado, né? Às vezes foi um traficante, né? Um prostituto, independente da vida pregressa que teve. Aí ele vem para Jesus, Jesus perdoa, ele é uma nova criatura, mas aí às vezes aquela dúvida fica no coração, e inclusive o diabo ele aproveita, né? Olha, tu não é digno, tu não merece estar aí a pessoa fica, então ela tem essa dificuldade dela se perdoar também, de acreditar: não, Deus já me perdoou, eu sou uma nova criatura, tudo ficou no passado. E às vezes as pessoas carregam isso, elas estão aqui, mas ela acha assim: não sou merecedor, não sou digno, né? Então, não é uma questão de humildade, é uma questão de ainda estar presa ainda nessa vida passada, nessa vida velha. Então, se tem alguém, algum aluno da IBD, algum professor, algum coordenador, algum líder na IBD que está preso ainda a esse passado, Jesus já perdoou, levanta a cabeça, né? Aceita esse perdão e segue a vida, uma nova história. Então os irmãos de José estavam assim, José já tinha perdoado, mas eles ainda não tinham se perdoado, não é? Continuava com aquele sentimento, daí o medo: poxa, agora ele vai tirar fora. Agora vem a vingança. Aí o autor diz assim, mas José não tinha nada escondido. A espiritualidade dele não dependia do pai estar vivo ou morto, pois ele não desejava a vingança. Vingança é algo sedutor, mas é terrível em seus efeitos. Vingança não conforta o coração. Perdão é matéria-prima de uma vida vitoriosa e livre. Perdão não é uma opção, na verdade, é a única atitude eficaz para quem busca uma vida plena, né? Então, perdoar é coisa que a gente precisa fazer, né? Como os pastores estão colocando aqui, se os professores explorarem dentro da sua classe o perdão, você vai ver que tem alguém aí na sua classe que precisa liberar o perdão, precisa também ser perdoado, precisa também saber o que é isso, o que vem a ser isso. Nós vemos aqui que José não carregava isso, José era livre disso, os irmãos dele que carregavam isso aí. E aí é como o Luzenildo colocou ainda agora, que pode trazer uma doença, um câncer para você. Você carrega
uma dor muito grande que aí você sofre. Olha, a outra pessoa não tá nem aí, mas você está sofrendo, porque você não está chegando para liberar o perdão, para perdoar. É o que os irmãos, olha, irmãos, não deixe ficar 22 anos você nesse tormento, não. Acabe com isso logo, né? Extermine. 22 anos, acabe logo, acabe com isso. E, pastor André, só dando uma ênfase, a gente dá um relato aqui do aprisionamento, e isso leva até a pessoa a tirar sua própria vida. Ele bate um complexo nele de inferioridade. Entra o espírito de Judas. Isso aconteceu com Judas, ele tirou a própria vida. O Senhor Jesus, certo, queria perdoar ele, mas isso, se a pessoa ficar com isso preso dentro dele, pode ocasionar a pessoa querer tirar sua própria vida. Amém. Ele só diz assim, olha, perdoe, não porque o seu inimigo merece. Seu inimigo merece perdão, mas porque você merece paz. É você eu que mereço a paz. O meu inimigo vai estar lá, curtindo a vida dele, vai estar lá. Às vezes nem é teu inimigo, é teu irmão do teu lado, tá aí, que você precisa só estender a mão assim e dizer, me perdoe, meu irmão. Eu fiz isso, me perdoe, por favor. Me perdoe, né? Eu falo lá na igreja, sim, pastor, que deveria, todo culto nosso, nossas reuniões, devia ser ceia. Porque na ceia é um perdão, um chororô, e todo mundo vai lá, porque quer ceiar, tem aquele sentimento, né? Parece que a culpa sai. Se a gente tivesse a ceia na quarta, na sexta, no domingo, nossa, não tinha mais, a gente ia para o céu. A gente ia andar tanto com Deus que Deus ia tomar a igreja. Não ia ter como. Aleluia. Oh, glória. E para encerrar aqui a minha participação, morrendo na esperança. Olha só como José. Esse tópico aqui, eu marquei algo aqui bem interessante. Ele diz assim, olha, ele sabia, ou seja, José, que não pertencia ao Egito. Seu coração nunca esteve lá. Sabia também que seus descendentes um dia sairiam da terra. Aí ele diz no outro tópico aqui, bem já encerrando, mesmo tendo cargo elevado, alto salário e conforto, ele sabia que não estava em casa. Ele deixou uma ordem para eles: quando vocês saírem dessa terra aqui, pegue os meus ossos e levem com vocês, porque eu não sou daqui. O plano de eu vir para cá acabou, encerrou. Quando vocês saírem daqui, levem, né? E 400 anos se passaram, né? Mais 40 anos no deserto, até José descansar em Canaã, que era a terra aonde ele havia prometido. E olha quantos anos nós estamos esperando, hein? Para nós chegarmos na Canaã celestial. Nós já estamos na nossa contagem aqui, 2022 anos, esperando, né? Esperando o grande momento em que Jesus vai buscar a igreja, em que Jesus vai nos tirar desse Egito onde nós estamos morando e levarmos para a terra prometida, a terra que vai dar o descanso eterno para a nossa vida, né? Então, José era um homem que ele tinha muita esperança de que ele não ia ficar no Egito. Apesar dele ter um cargo bom, apesar dele ter um salário bom, apesar dele ele mandava em tudo, mas o coração dele nunca estava nisso, nunca esteve nisso. Nunca estava no grande salário, nunca estava no palácio. O sucessor dele, vamos dizer assim, o que tirou o povo do Egito, Moisés, era o mesmo sentimento, que ele tinha também tudo isso, mas ele escolheu sofrer, né? Ele escolheu ir para o deserto, aprender com o Jetro, voltar para tirar o povo e levar para onde Deus realmente queria que eles estivessem. Então, nesse último tópico aí, professor, você pode explorar a parte da esperança do povo de Deus. A esperança nossa, ela não pode ficar somente aqui nessa terra. Tem um hino da harpa que diz que nós não devemos ficar confundidos com as coisas que nos oferecem aqui nessa terra, que é o exilado, se eu não me engano, né? O exilado, eu não lembro agora o refrão dele, a melodia dele. Da pátria estou bem isso, cansado vou. Eu tenho de Jesus saudade. Olha né? aí. É para lá que eu vou. E pastor e Evandro, é assim, eu acho que
a escola bíblica dominical tem esse papel muito importante para o cristão, da gente resgatar os nossos valores, resgatar os nossos princípios, né? Se alguém já perdeu. Porque eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, há uns 30 anos atrás, não sei, a gente ouvia muito isso: olha, nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos. Então tinha aquele sentimento no coração do povo de que a nossa pátria era outro lugar. E aí a pessoa não perdia tempo, né, se fixando e mantendo o coração nas coisas do mundo. Eu me lembro que se falava muito disso: o céu, pensa no céu, olha para cima, olha para o alvo, olha a nossa redenção que se aproxima. Então parece que a gente tinha isso arraigado no nosso coração. Aí com o passar dos anos, parece que a história foi mudando, a gente quer se fixar, né, a gente quer colocar raiz, né, plantar raiz ali, e aí a gente já começa a valorizar os status, posições. Parece que a gente está perdendo, né? É como se assim, eu não sei se eu vou para lá, eu vou me fixar por aqui. Então o crente, como o senhor está colocando, isso é muito forte, né, para os professores, né, Wanda? Tá compartilhando isso. Olha, irmão, não, a gente precisa resgatar os nossos valores. O nosso valor, olha, é o céu. Nós estamos aqui de passagem, né, Wanda? Nós crescemos ouvindo isso, né, Wanda? O que o senhor acha aí? É a mensagem central do Evangelho, né? Uma dessas verdades é que espiritual é que a nossa morada eterna não é aqui, né? Nós somos peregrinos, como diz o apóstolo Pedro. Nós somos forasteiros aqui. Então, se a gente é forasteiro, a gente tem um lar, a gente tem uma saudade. Como o pastor acabou de lembrar, até esses hinos aí, a gente nem ouve tanto mais. Nem esses hinos faz muito tempo, e a gente começa pela casa, né? A gente faz um tempão aí que os cantores da nossa igreja não louvam aqui, falando de Monte Sião mesmo. Então, isso faz com que esse sentimento acabe, parece que deixando a gente um pouco de lado e deixando de ver a Jerusalém, a nova Jerusalém, que é para onde a gente vai, né? A gente dá uma ênfase muito grande. A gente lembra que Lutero ele falou que nós devemos ver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e viesse amanhã. Então é uma ênfase muito grande. E eu me lembro muito no capítulo 51 de 1 Coríntios, pastor André, Paulo fala: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos. Antes ao soar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós que estamos vivos. Então ele se incluía na questão do arrebatamento, uma esperança convicta, que os apóstolos tinham essa certeza, e a gente dá uma ênfase para que isso nunca venha a ser arrebatado dos nossos corações, mas que fixe uma raiz e nós possamos ter sempre esta saudade do céu. A gente nunca viu Jesus, mas a gente tem saudade dele, a gente tem saudade do céu, é por causa que o Espírito Santo habita em nossas vidas. Glória a Deus. Olha, o pastor Valdinei, ele fala, né, que Jesus ensinou sobre a oração, né, lá na oração do Pai Nosso. Ele fala aí do perdão, que Deus nos perdoa, nós devemos nos perdoar. E o mais espiritual, primeiro, diz, né, uma conhecida missionária, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas eu acho que o mais espiritual é aquele que deve estar tomando essa atitude de perdoar, não é? Porque o mais forte, o mais espiritual deve suportar a fraqueza do mais fraco. O pastor Valdinei aí participando conosco. Então, irmãos, a escola dominical tem essa importância, né, de resgatar esse sentimento, né, para os irmãos, para a igreja. Pastor, pode. Glória a Deus. Para a gente encerrar aqui, já passando para os irmãos, o autor diz assim, eu achei muito interessante o que ele falou: nunca negocie sua fé, mesmo se a prosperidade bater à sua porta. Toda circunstância é passageira, somente o propósito e o plano de Deus são eternos, né? Tudo passa, mas o propósito de Deus na nossa vida, a eternidade, né? Ele falando na carta de João, ele disse, e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa. Não tem carro, não tem casa, não tem emprego, não tem pastor, não, a vida eterna, né?
quem lutar por ela vai ter esse sentimento de José. José não queria nem que os ossos dele ficassem no Egito, né? Você quer que o seu osso fique aqui na terra? Aqui nesse rio, não. Diga assim: Jesus, quando tu voltar, leva meu osso, leva tudo. Vai subir assim, quando chegar, a Bíblia diz que quando chegar lá nas nuvens é que vai ser transformado, mas vai ser tirado da terra. Quando chegar nas nuvens, aí é que vai ser transformado em corpo espiritual. Por isso que não vai ficar nada aqui, né? Eu não sei, a gente vê aqueles filmes, né, pastor? Não sei, que fica as roupas, esse negócio aqui. Eu não sei se vai ser assim, mas eu sei que o nosso corpo físico vai embora. Vai embora. Quando chegar nas nuvens, aí transformado. Por isso que José disse: leve os meus ossos daqui, não deixe eles aqui não. Eu quero ir junto com vocês. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, pastor, de estar participando dessa EBD. É uma iniciativa muito boa, muito boa. A igreja nossa lá está abraçando essa causa, né? Hoje a maioria não está vendo. Eles estão tendo um evento lá de mulheres e aí está envolvendo todo mundo quase. Mas amanhã vai estar, né? Eles vão estar assistindo lá, acompanhando, já registrado. Glória a Deus. Então, só relembrando os irmãos, na segunda nós temos a nossa live da EBD Inovadora, né, que é um projeto que foi idealizado aí para a gente estar ajudando nossos professores, dando um suporte, pastor, né? Então nós temos um grupo VIP, um grupo lá onde os professores podem entrar e fazer pergunta, tirar dúvida, e a nossa equipe vai estar lá respondendo, inclusive os pastores também que estão lá, o pastor André está lá. Então qualquer dúvida que pergunta, que chegar, os pastores lá podem estar também ajudando, né? Construindo essa EBD inovadora. Então é muito importante isso daí. E na terça-feira, aí a gente já coloca no YouTube, né? Por enquanto nós ainda não estamos fazendo a transmissão direto com o Face e o YouTube, mas na segunda é no Face, aí na terça-feira está lá no YouTube. Acompanhe a gente lá, curte, se inscreve no canal, né? Deus está abençoando, nós estamos crescendo devagar. Nós começamos, tinha, se eu não me engano, 21 inscritos, nós estamos com mais de 100, estamos caminhando. Aos poucos a gente vai alcançando mais gente, mais professores, mais coordenadores. Por essa ideia, sair do papel, está aí já há um tempo para trazer para nós conhecimento, para trazer para nós ideias, e o tempo que a gente diz que nunca tem, né? E a gente faz aqui em 30 minutos. 30 minutos a gente consegue fazer os 3 tópicos da lição e uma boa lição. É só você, professor, pegar aqui o que se faz aqui na segunda-feira e aplicar na sua classe. Agradeço aí o pastor Paulo, o pastor Luzenildo, o pastor Evandro, né, por esse convite. E estamos aí. Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD você também. Vem, glória a Deus. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.